Aí ele quer abrir o inquérito, onde ele é a vítima, ele abre o inquérito, mais uma manifestação de total desprezo à lei, à Constituição, para quê? Para tentar tirar da folha, quebrar o sigilo da fonte? O Paulo Gonet saiu de mentiroso também. Ou seja, tem que rodar esse Paulo Gonet também. Quando todos estão envolvidos, existe um pacto. Existe um pacto. Às vezes, eles não precisam nem ser um pacto formalizado, Pavinato. É um pacto que vem naturalmente, porque todos sabem que, de alguma maneira, cometeram algum deslize ou estão envolvidos em um crime, mesmo que indiretamente. Porque quando você pega e puxa o fio, você verifica que todo o Estado Democrático de Direito foi jogado fora pelo uso das instituições do Estado para beneficiar um determinado grupo. E os indivíduos foram sendo colocados. Brasília é uma ilha da fantasia. Às vezes eu tenho a impressão de que a solução que foi dada na Bolívia antes de colocar duas capitais, uma para tratar do processo judiciário e outra que trata da administração, deveria ser feita a mesma coisa aqui no Brasil, para não permitir que eles sentem como têm sentado constantemente para negociar entre eles as soluções para regular o equilíbrio de poderes. Não tem regulação de equilíbrio de poderes. Aquilo ali é um pacto. Só isso. Um pacto, uma negociação para dizer, olha, você faz isso, eu te aceito nesses termos, e a partir daí a gente continua, mas um boi vai ter que ser jogado para as piranhas. Para que algo crie a sensação de que algo mudou, para que tudo permaneça como sempre foi. Talvez esse seja o ponto que está aterrorizando Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, porque ele não é de nenhuma ideologia ali. Mas eu tenho medo dele dobrar a aposta. Mas ele vai dobrar. A tendência sempre é violência. Porque o ditador, o que ele vai fazer? Vai se explicar? Não tem como. Ou ele dobra a aposta, sangue para o povo, né, como diria o Maduro, ou todo mundo fica quieto e acha normal. Por isso que eu fiquei tenso quando você falou daquele negócio. É melhor então me executa. Sabe por qual razão? Porque a tendência natural é que a aposta seja dobrada mesmo. Porque não tem como sair disso. O povo, infelizmente, está vivendo a ilusão de que não, existem explicações racionais. Quando nós estivemos sabatinando os sabatinadores, a Daniela perguntou para o Randolph exatamente aquilo que você falou aqui. Vem cá, senador, por qual razão o governo não indicou, ao invés de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, indicou uma mulher negra para ocupar o cargo como ministra do Supremo Tribunal Federal? Sabe quem saiu em defesa do Randolph? Toda a mídia que estava lá em volta. Empurraram ela. Por quê? Porque isso não era adequado, o pacto está lá, a situação... Agora, tem um teto. O problema é que até esse teto chegar, nós é que vamos sofrer. Nós vamos sofrer muito. Mas o teto vai chegar. Olha, na verdade, o que eu acho que pode acontecer agora é ele tentar dar o Alexandre de Moraes tentar dar uma diminuída. Já que ele está sendo tão exposto, ele pode tentar fazer algum acordo com o Senado e com as pessoas, com a anistia, por exemplo. Tem o projeto de anistia do pessoal que está preso. Eu não pode lembro tentar do fazer Lira alguma e do coisa. Pacheco terem levado isso na conversa que eles aceitaram. Pois é. Acertaram a grana. Porque primeiro eles estão acertando a grana, né? O meu medo é esse, Até porque acertar a grana, você acha que eles vão voltar com preocupação? Se tiver pressão popular, a gente eles voltam lá com outro negócio. Coisa. Então, a gente mudou de ideia, agora é inconstitucional. Lembra da prisão em segunda instância? Basicamente isso, mudaram de ideia no meio do caminho. Isso era às 11h50. Meia-noite e 1, agora é inconstitucional. Mas isso pode tentar... eu acho que isso tem essa possibilidade, porque ele não vai querer sair, ele não vai querer... Ditador nunca gosta de sair do poder, não é assim que funciona. Então, não tem como, não adianta... Olha, eu sempre falo isso, eu falo isso em relação aos comunistas, não adianta você querer sentar às 5 da tarde para tomar um chá com os comunistas e deliberar alguma questão, porque ele não quer, ele simplesmente quer a sua cabeça na bandeja, é isso, não tem como tentar deliberar com uma pessoa que está, em termos de debate, moralmente falando, inferior a você, querendo te eliminar. Então não tem como acontecer isso. Algo semelhante acontece com os ditadores. Eles nunca querem sentar e deliberar a respeito
do que está acontecendo, porque eles realmente, a gente brinca falando em relação a isso, mas eles realmente se sentem ungidos, eles se sentem escolhidos, eles se sentem, portanto, legitimamente confirmados no cargo ditatorial que eles ocupam. A gente fala em tom de brincadeira, mas isso de fato ocorre, eles se sentem assim. Então, o que eu acho que pode tentar acontecer é que o Senado, a gente está dormindo, eu não sei onde que estão os senadores, eu realmente não sei o que eles estão fazendo da vida deles, mas eles estão dormindo, e aí de repente pode ser que tente rolar algum tipo de acordo, alguma espécie de acordo para passar a mão por cima dessa sujeira toda, para passar pano, como dizem na internet, em cima dessa sujeira toda. Mas assim, o que a gente vem falando há muito tempo está sendo comprovado que está sendo acontecendo, que aconteceu. Não é mais teoria da conspiração, não é mais fala bolsonarista. Tá com medo de falar, tá fazendo um código Morse. Aconteceu, me desculpe. Aconteceu. Eu quero chamar de novo a atenção para uma aspas aqui. A PGR reconheceu. Primeiro que assim, esse órgão aí que era do Talhaferro é um órgão completamente absurdo, uma vez que você não tem a definição do que é fake news, do que é desinformação, tudo brota aí da cabeça dessa galera. Não tem uma definição, não tem um conceito. Vamos ver que o Alexandre de Moraes também não quis entender, porque a Lindor é mulher. Pois é. Será que... Pois é. Cadê as feministas para chamar isso de preconceito? Não tem, né? Mas eu quero chamar a atenção de novo para aspas, porque a PGR ela fala com todas as letras que o órgão, que a Justiça Eleitoral, portanto, estava atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral. E isso significa que desviou a função e está usando máquina pública para perseguir politicamente opositores. Isso significa que a justiça assumiu caráter político. E isso não é democrático, isso é óbvio, isso é evidente. Então eles reconhecem, não é mais teoria da conspiração, não é mais bolsonarista que está falando, a própria esquerda, o próprio Ciro, meu Deus do céu, que é o cara que está chamando o Fernando Holliday de capitão do mato. É esse cara que está reconhecendo os absurdos da justiça. Então assim, de novo fica o meu apelo de onde está o Senado. Nós não estamos pedindo, de novo, nada antidemocrático. Pelo contrário, a democracia voltará a ser pujante dentro do nosso país a partir do momento que o Senado assumir a sua função, a partir do momento que o Senado largar essa covardia ou esse acordo, ou seja lá o que for, e assumir a sua função. O Senado está lá para isso. Nós, brasileiros, colocamos os senadores lá para isso. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. E outra, o Alexandre de Moraes, ele é ministro supremo. Teoricamente, ele tem que ter notável saber jurídico, então ele não pode alegar que ele não conhecia a lei. Não pode. Ele tem que conhecer mais a lei. Se bem que isso é uma pantomima, um simulacro de STF. Né? Esses ministros, eles estão ali usurpando as cadeiras de quem tem notável saber jurídico. Mas ele sabia que ele não pode abrir inquérito e encomendar prova. Óbvio. Ele sabia que ministro não pode abrir inquérito, em primeiro lugar. Ele sabia, ou sabe, não sei se é esquizofrênico, né? Não sei se padece de alguma outra patologia cerebral. Ele sabia que aquela assessoria do TSE só pode ser usada durante a campanha e para fins de propaganda. É isso aí. Ele sabia que as determinações de bloqueio, de prisão, apreensão de passaporte, desmonetização, eram ilegais. Ele sabia, ele sabe. O Ministério Público só falou o óbvio, o que a Folha nos trouxe aqui é o óbvio. Ele sabe. Aí ele quer abrir o inquérito, onde ele é a vítima, ele abre o inquérito, mais uma manifestação de total desprezo à lei, à Constituição, para quê? Para tentar tirar da Folha, quebrar o sigilo da fonte? Ou, o que me parece mais claro cada vez mais, Marcelo Bella, é o fato de que
esses senhores, esses excrementíssimos, porque para mim tudo que é ilegal é excremento, esses excrementíssimos, eles estão se valendo do rito, do sigilo, para se protegerem. Quando o rito, para pedir coisas do TSE, ele dispensa. Eles se usam desse sigilo legal que não é para proteger ninguém, a não ser eles próprios, porque o sigilo processual existe em caso de vulnerabilidade, para você não manchar a vida de uma pessoa. Agora, você usar do sigilo para manchar a vida de uma pessoa, eu, por exemplo, não é? Ayrton Vieira me colocou num inquérito agora, que eu preciso me explicar como é que eu tive acesso a um acórdão em sigilo de justiça, acórdão no qual, você usar o português maranhano, se refere a uma menor de idade, a uma criança, com os seguintes dizeres. Em resumo, por não ser ela nenhuma jejuna de prática sexual, por ela já ser alcoólatra, por ela já usar drogas, por ela já ter tido relações com muitos homens e elencado homem por homem que ela fez sexo na decisão. No duro, e essa é a expressão que ele usa, no duro, pessoas com esse tipo de vida aparentam ser mais velhas. E assim, ele absolveu um senhor de 73 anos que visitava a casa da avó desta menina para levar pão, absolveu de prática de crime sexual contra a criança, porque a menina parecia mais velha, porque no duro já não era nenhuma jejuna na prática sexual. Olha que quantos homens ela já se deitou. Além disso, bebia e se drogava. Pois é, né? Até na prostituição há um acordo, né? Você tem que pagar. Não é sem consentimento da prostituta. De qualquer forma, o cerne da questão aqui, que eu gostaria de explicar a você, nosso assinante, é sobre se há poder de polícia e até onde vai esse poder de polícia, a qual essas autoridades estão se escamoteando para poder dizer que estavam praticando atos legais. Segundo o Código 78, né, segundo o artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, no artigo 78, considera esse poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou a respeito à propriedade aos direitos individuais ou coletivos. No caso do STE, a limitação é se há propaganda indevida política. Então, o nosso arcabouço legal, muitas vezes, ele é extrapolado pelo poder discricionário do funcionário público no Brasil. Quantas vezes o senhor, comerciante, teve um fiscal que entrou aí no seu estabelecimento e disse que o senhor teria que pagar uma multa fazendo uma interpretação de uma regulação de uma diretoria colegiada de qualquer uma das agências regulatórias brasileiras? Hã? E o senhor, sem conhecimento, ficou constrangido e refém desse fiscal. É exatamente isso. Está havendo uma extrapolação de função em função de uma interpretação errônea. Lei não tem que ser interpretada, tem que ser cumprida.